Olá, alunos e alunas, sejam bem-vindos. Meu nome é Guilherme Galhardo Antonietto e hoje, com muito prazer, vamos dar início aos nossos estudos na matéria Introdução ao Estudo do Direito, a famosa IED. Guardem essa frase: o direito é um fenômeno social. Isso quer dizer que, onde existe uma sociedade, ali também estará o direito. Isso porque o direito ele é um produto humano, influenciado pelo contexto histórico em que ele está inserido. E é por isso que o renomado autor Pontes de Miranda diz que o direito é um processo de adaptação social que consiste em se estabelecerem regras de conduta cuja incidência é independente da adesão daqueles a quem a incidência da regra jurídica possa interessar. Bom, agora vamos então começar uma viagem no tempo, voltando lá na pré-história, na Idade dos Metais, onde já havia certa organização social, classes sociais, surgindo aí as primeiras cidades e com ela a propriedade privada. Assim sendo, não existe registro de leis propriamente ditas, mas podemos afirmar que o direito começou a nascer ali, no surgimento dessas sociedades. Andando um pouco mais para frente na história, chegamos a 2000 anos antes de Cristo, chegando ao povo chamado Amorritas, com o seu rei muito famoso, que eu tenho certeza que vocês já ouviram falar, o Hammurabi. Hammurabi elaborou o Código de Hammurabi, o primeiro código jurídico escrito de que se tem notícia, onde ele adotava a famosa lei do talião com a frase olho por olho, dente por dente, referindo-se que a pena aplicada ao delinquente deveria ser proporcional ao crime por ele cometido. Já o povo hebraico, por exemplo, foi governado por juízes por muito tempo, o qual era um chefe político, militar e religioso, já demonstrando um claro desenvolvimento do direito e das bases jurídicas no decorrer da história. E os gregos, então? Foram eles que começaram os pilares da civilização ocidental, e os filósofos gregos e as suas ideias sobre o ser e o dever ser, valores, ética, direito natural, enfim. Chegamos então a Roma e ao direito romano, que é a base do nosso direito, Foi ali que surgiu a Lei das 12 Tábuas, que eram leis escritas, que tinham como objetivo de dar clareza às normas impostas entre os patrícios e os plebeus, evitando arbitrariedades, e também, a gente pode citar, a Lei da Canuleia, que autorizava o casamento entre patrícios e plebeus, entre outros. Foi no direito romano também que se deu a divisão entre o direito público e o privado, onde o primeiro regia as relações nas quais o Estado atuava como parte, e a segunda entre particulares. Assim sendo, o direito romano influenciou fortemente o nosso direito brasileiro, principalmente o direito civil. E, além de muito conhecimento, nós herdamos, inclusive, expressões que são utilizadas desde aquela época. Seguindo, então, como sabemos, ocorreu a decadência do Império Romano, dividindo-se este entre oriental e ocidental. E após as invasões, o primeiro tornou-se o chamado Império Bizantino. Foi nesse império que foi se preservada a política de utilização do direito como forma de solução de conflitos entre as pessoas. E Justiniano, que foi o imperador bizantino, contribuiu muito com o desenvolvimento do direito ao ordenar que fosse codificado o chamado Corpus Juris Civilis, dando origem a uma extensa obra constituída por leis, doutrina e jurisprudência, e uma compilação de todas as constituições imperiais. A Idade Média, apesar de por muitos ser chamada de Era das Sombras, pode-se notar inclusive o surgimento de um instituto jurídico que utilizamos até hoje, que é o arrendamento. Bom, já no Estado moderno, nós vamos começar a ver a face do direito como ele hoje é, desenvolvendo-se meios para o exercício do controle político e da justiça. Nessa mesma época, o direito internacional público desenvolveu-se fortemente, sendo realizados diversos tratados famosos, como o Tratado de Utrecht e o Tratado de Madrid. Chegamos então à Era das Luzes, o Iluminismo, onde os princípios da igualdade, liberdade e fraternidade começam a ser amplamente difundidos, espalhando-se por toda a Europa essa ideologia. Foi nessa época que começou a surgir a ideia de igualdade jurídica entre os pares, ao se realizar uma compra e venda, por exemplo. Montesquieu, por sua vez, ao escrever o famoso livro O Espírito das Leis, defendeu a separação dos poderes do Estado em legislativo, executivo e judiciário. Para esse filósofo e jurista, o equilíbrio do Estado e a garantia de liberdade da coletividade só poderia ser efetivada através da divisão e independência entre esses três poderes. Pois bem, com o Iluminismo veio a Revolução Francesa, que deixou diversos legados para o direito contemporâneo. Porém, é aqui que surge, por exemplo, o direito do trabalho,
ou seja, a sua gênese, diferentemente do direito civil e do direito penal, se dá aqui na Revolução Francesa, aparecendo os conceitos de jornada de trabalho e limite de idade para o trabalho. Com o fim da Revolução Francesa, temos o surgimento do Código Napoleônico, que muito estava ligado à burguesia e por isso previa a liberdade individual, igualdade de todos perante a lei, respeito à propriedade privada e o matrimônio civil separado do religioso. Assim como pode-se ver, por tudo que falamos até aqui, o direito brasileiro foi influenciado por diversas partes do mundo. Ponto este que vamos desenvolver agora mais para frente. Bom, ok, depois dessa breve viagem histórica, vamos falar sobre a diferença entre o direito natural e o direito positivo. E vamos então começar pelo direito positivo, que, como o nome sugere, esse direito é o conjunto de regras impostas pelo Estado que visam regular a vida em sociedade, sendo também chamado de direito concreto, estando no plano do ser. A positivação do direito é fruto de uma sociedade que ansiava, para não dizer necessitava, de leis sólidas, que não se alterassem do dia para a noite de acordo com a vontade de alguém, para então regular a convivência em sociedade. Então, tornando-se o direito um direito escrito, grafado, surge a necessidade então de interpretá-lo, concorda? É aqui que então passam a surgir as teorias e escolas sobre a forma de se realizar essa tarefa. A escola da exegese, por exemplo, defendia que a lei teria que ser interpretada de maneira literal e, por consequência, o judiciário deveria ser legalista, pois o legislador era visto como um ser onipotente e, portanto, deveria se blindar o direito da influência de outras ciências e das diversas interpretações que alguém poderia dar a ela. Logicamente, essa escola sofreu críticas encabeçadas por François Genis, que reconhecia sim a lei como a fonte principal do direito, mas pregava que outras ciências, no caso a sociologia, deveria fazer parte da interpretação e criação das leis, podendo-se assim chegar a conclusões, soluções, sentenças justas, mesmo quando não existisse lei específica para chegar ao caso posto. E aí então podemos citar também a escola histórica do direito, que defendia que a lei devia ser interpretada de acordo com as condições do meio social na época em que seria aplicada, ou seja, levando-se em conta fatores históricos na interpretação. Entre outras escolas que surgiram na época em resposta à escola da exegese. Bom, tudo bem até aqui. Vamos falar então sobre o direito natural, que mais uma vez é intuitivo. Por que ele é chamado direito natural? Justamente porque ele deriva da ética, dos valores, da razão do homem. É um direito abstrato, originado do ideal e do conceito de justiça, não sendo um direito escrito ou criado pela sociedade e pelo Estado. Ele deriva da própria natureza do homem, sendo então um conjunto de princípios e valores e não de leis. Por exemplo, se o direito positivo é mutável em um determinado espaço, o direito natural é algo universal, permanente no espaço. Justamente por isso é que algo pode ser ao mesmo tempo legal, ou seja, fazer parte do direito positivo, e imoral ao mesmo tempo, porque ele viola o direito natural e vice-versa. Ocorre também a conexão entre os dois direitos, quando o direito natural é positivado, justamente para dar maior segurança jurídica aos princípios e valores que ele expressa. Isso, por exemplo, ocorreu na nossa Constituição Federal, que oportunamente realizou a positivação do direito natural. E, por exemplo, nos artigos 1º, inciso 3º, 3º, inciso 1º e 4º, o artigo 5º, caput, entre outros. Inclusive, não são poucas as situações em que existe o embate entre o direito positivo e o direito natural, e a jurisprudência caminha no sentido do segundo. Isso porque, com a positivação do direito natural, por mais que algo seja previsto no direito positivo, se essa previsão violar o primeiro, em algum momento ela irá cair. Isso porque a jurisprudência caminha no sentido de não autorizar mais a continuidade de positivação de um direito que viole os princípios básicos da dignidade humana, por exemplo, que, por sua vez, está incluída no direito natural. Bom, pessoal, vamos agora continuar nosso estudo e falar um pouquinho sobre justiça e moral. Se eu perguntar aqui para vocês que estão me assistindo, o que é justiça? Tenho certeza que cada um me daria uma resposta diferente. Isso porque seu conceito ele é subjetivo e cada um daria uma resposta de acordo com seus valores, sua vivência, sua história. De qualquer forma, a ideia de justiça está intrinsecamente ligada ao direito, pois é ela quem dá sentido às leis e que deve regrar a vida em sociedade, bem como a própria aplicação das leis. Para o autor José Antônio da Silva, por exemplo, justiça é a grande aspiração da humanidade, desde o surgimento das civilizações. Conceito amplo
e aberto, né? Assim, pessoal, podemos concluir que a justiça é anterior à lei, havendo quem argumente que ela é algo superior e anterior à própria lei. É um fim a ser buscado constantemente. Para Kelsen, por exemplo, a justiça é uma exigência da moral. E na relação entre moral e o direito, está contida a relação entre a justiça e o direito. Alf Ross, um filósofo dinamarquês, fala que debater sobre justiça equivale a bater na mesa e falar, eu acredito nisso. É um sentimento e não uma razão. Não é possível provar, mas é possível de se expressar. Para os pós-positivistas ou neoconstitucionalistas, essa ideia é inaceitável, pois para eles a justiça não é um gosto, é algo racional. Portanto, o Estado nasce para possibilitar a justiça, fazer valer a justiça e assim se sustenta por ela. Mas como fazer valer a justiça? Criando, por exemplo, o poder judiciário, as leis, a sua forma de execução, as sanções, sempre buscando essa aspiração maior que é o fazer justiça. Montesquieu expressa bem essa ideia no seu livro Espírito das Leis, quando ele fala que antes da existência das leis, existiam relações de justiça possíveis. Assim sendo, é muito errado a gente concluir que não existe nada de injusto, senão o que as leis positivas ordenam ou proíbem, justamente porque as relações de equidade e justiça são anteriores à lei posta pelo Estado. E é justamente por isso que muitas vezes nós temos normas legais, mas imorais, legais, mas injustas. Por exemplo, até um tempo atrás era permitido o casamento de quem ainda não alcançou a idade núbil de 16 anos para evitar imposição ou cumprimento de pena criminal ou em caso de gravidez. Pensa comigo, evitar imposição ou cumprimento de pena criminal? Então a menina, se ela fosse estuprada e casasse com o estuprador, estava extinta a punibilidade dele? Pois é. Acho que não existe exemplo mais claro de uma norma legal, positivada, mas que é totalmente imoral e injusta, para não se dizer repugnante. Porém, recentemente, esse artigo do Código Civil foi alterado e agora não é mais permitido, em qualquer caso, o casamento de quem não atingiu a idade núbil, observado o artigo 1517 do Código Civil. Assim, pessoal, já concluindo a nossa aula de hoje, fica muito clara a separação entre direito natural e o direito positivo, certo? Portanto, o que temos que ter em mente é que uma análise puramente normativa do direito não assegura a realização da justiça, não devendo o operador do direito, que visa a realização da justiça, interpretar a norma sempre de uma maneira extremamente literal. Pelo contrário, em sua atuação, deve sempre visar a sua aplicação de maneira a se realizar o fim almejado, a justiça, que está intrinsecamente ligada aos direitos naturais do homem. E por falar em homem, como dissemos anteriormente, a justiça é algo subjetivo, certo? Mas a gente não pode ficar nesse mar enorme de subjetividade quando o assunto é justiça. E justamente por isso a sociedade viu-se obrigada a encontrar uma forma de se estabelecer a justiça com base em valores médios. E é aqui que surge a figura do homem médio. O homem médio é aquela pessoa meio termo, mediana, que não é a mais inteligente nem a mais ignorante, de características razoáveis, medianas, tornando objetivos e diretos os parâmetros de condutas em certas situações, servindo para comparar condutas e características das pessoas para se constatar a gravidade que uma ofensa pode causar a uma determinada pessoa, mensurando-se, por exemplo, o valor da indenização a ser paga. Esse conceito é utilizado bastante no direito penal, por exemplo, ao se julgar a ação do réu, o tribunal do júri, tendo em mente o homem médio, vai poder dizer se a ação dele pode ser enquadrada no conceito de legítima defesa, violenta emoção, etc. Concluindo então, pessoal, e retornando ao conceito de justiça, aprendemos hoje que ela está embasada em valores sociais e o seu desvio deve ser penalizado civilmente e ou penalmente, por exemplo. Nesse sentido, vimos também rapidamente a história do direito e seu surgimento, sua evolução, suas fases e como chegamos à modernidade. Como tudo na vida, para compreendermos o objeto do estudo, temos que entender a sua natureza, seus objetivos e a sua razão de ser. Mas o nosso estudo sobre ED não termina por aqui. Nos vemos na próxima aula. Um grande abraço, até a próxima. Tchau.